Olá, sejam bem-vindos a esse canal que tem por foco a liderança. Meu nome é Mônica Eikoff, há 20 anos eu desenvolvo e aplico e conduzo oficinas de treinamentos voltada ao desenvolvimento de competências de liderança. E aqui a gente está sempre pegando algum dos temas, né, atuais e trazendo para reflexões relevantes em relação à liderança. A conversa de hoje é sobre esse submersível, né, da Ocean Gate, e o que ele deixa para a liderança como reflexão. Espero que goste. Se ainda não é inscrito no nosso canal, venha, inscreva-se, deixa seus comentários, deixa aí como que você viu, você líder. Porque a liderança, ela demanda mudança. E a mudança envolve ousadia, envolve tomada de riscos. Como é que a gente lida com isso, né? Até onde? O que a gente pode ter de estratégia quando a gente está falando de conseguir dosar o risco, né? Então, vamos conversar um pouco sobre alguns elementos que eu andei levantando desse caso específico que custaram vidas, né? Então, a ousadia pode acabar nos levando a territórios que ninguém deseja caminhar ou ir antes da hora. Iremos todos morrer, mas, né, de preferência não tão cedo. Tinha um jovem envolvido ali. Que lições, então, esse submersível deixa para todos nós? Essa nossa conversa está aí, o Ocean Gate, né, é o que foi, né, nessa o submersível utilizado. E a gente vai então trazer alguns elementos, tá? Aí só pelas imagens, provavelmente você já está pensando, Mônica, o que é isso, né? Empresas que foram à falência. Algumas aqui a gente vê a Kodak, que alguns aqui, os mais novos, só ouviram falar de longe, tem às vezes ainda alguma coisinha aqui ali que a gente encontra da Kodak, mas ela era uma gigante nessa área toda de câmeras, revelação. Era muito, muito grande. E ela perdeu o bonde. E é estranha porque parte, por exemplo, das câmeras digitais que surgiram. Foram alguns técnicos dentro da Kodak. Queriam vender essa ideia, queriam aplicar essa ideia na Kodak. Mas ela refutou. Por quê? Ela não queria assumir riscos. No caso de você, dono de um negócio, ou mesmo se você é um gestor público e quer deixar a sua marca, tenha preocupação genuína com o serviço público de melhor qualidade, você entende que ou você inova ou você morre. Este é o desafio do empreender. Então, essa coisa de não conseguir chegar num resultado ou acabar falindo, tem várias coisas que interferiram, mas entre elas, esse perfil, por exemplo, com a Varig, com a Mesbla, com a Blockbuster, que é um outro caso também conhecido. O pessoal da Netflix, quando veio com a ideia, ofereceu primeiro para essa gigante, que não quis, que achou que não tinha tecnologia, que não ia dar certo, quem quer ficar esperando aquele tanto de tempo até carregar um filme. Não ia dar certo. Não ia dar certo naquele momento. Então aqui a gente já fica que a tecnologia ela avança muito rápido. Eu não posso ter só receio dela. As máquinas, toda essa parte da estrutura, né, como por exemplo de uma boa internet, talvez não nos deixe na mão tão cedo. Isso é uma parte da mensagem que esse pessoal todo tem passado. A Motorola aparece aqui, e vocês podem pensar, Mônica, ela não quebrou, mas ela quase quebrou, inventando um sistema que envolvia não a internet como a gente conhece hoje, mas satélites e tal. Ela investiu milhões nisso e ela ficou assim sufocada buscando se recuperar. Então ela não é mais o ícone que já foi, mas não chegou a quebrar. Então, o que caracteriza um empreendedor é o seu comportamento, mais do que o conhecimento técnico que tenha. Não é que não deva ter. Todos nós precisamos continuamente nos aprimorar. Mas o que a gente mais precisa cultivar é uma tolerância ao risco. E é diferente a gente pensar em tolerância a risco e apreço ao risco. O apreço ao risco pode nos levar à morte e não à inovação. Então, a tolerância é entender de uma forma muito consciente. E a palavra consciente é a melhor. Eu preciso tomar riscos. Quais riscos eu quero tomar, né? Eu preciso.
A Texas Instrument, que era TI, eu tive uma calculadora fantástica da Texas Instrument. E tinha até a forma dela, né, de fazer as contas, de você introduzir dados, era muito diferente da HP. E ela ficou muito ali restrita ao seu território. Enquanto a HP, que também começou com calculadoras, né, se expandiu incrivelmente. E a Texas Instruments acabou ficando pelo caminho. Então, veja, com esses casos aqui, a gente quer dizer que uma dose de ousadia é fundamental. É fundamental. É inovar ou morrer. Então, é essa aqui, não, mas time que está ganhando não se mexe. Avisa isso para a Motorola. Não é? A Kodak vencia, a Blockbuster vencia. Não adianta. E o pior, as inovações, elas não surgem prontas, né? Não, elas vão ter alguma coisinha no limite. Então ela vai se aprimorando no caminho. Veja o quão traiçoeiro pode ser essa característica de você ter que lidar mesmo com alguma coisa que não está funcionando. E aí, a ousadia faz a história. Todos devem ter visto. Se não viram, busquem, porque é muito interessante a gente ver o brilho no olhar, o encantamento que o dono tinha ao falar desse submersível. Que sim, ele teve que desconsiderar algumas coisas, lidar com alguns desafios, por exemplo, de mescla de material, que era o titânio e a fibra de carbono, que se comportam de forma tão distinta, mas que ele foi adaptando, ele revela no olhar dele a ousadia. Essa coisa de que quem não arrisca, não petisca. E a gente está arriscando. E aí, então, isso é importante, é isso que faz. Fora o sonho. Nós não vamos a Marte, Marte não é o caminho, o oceano sim. E ele queria que todos pudessem, apesar de ser caríssimo, algumas pessoas mostrando, é tão caro a viagem, mas é muito mais barata do que o que seria usualmente. E esse era o desafio que ele queria. Um pensamento do para todos. Mais pessoas vão conseguir ir visitar o Titanic, conhecer melhor o nosso oceano. Esse é o novo mundo que a gente tem que desbravar agora. Então é muito fascinante ouvi-lo. E isso, de novo, pode ser um risco. Então ele fala, né, misturei aqui alguns, usei um joystick. Qual era a ideia também do joystick? É simples. Eu transformei alguma coisa muito ousada em algo simples. Lembrem-se, quem nunca viu, veja, né, como que era a entrada do, da Apple quando ia lançar, né, os seus produtos. Simplicidade, até no vestir, até na forma de colocar. A ousadia estava no material em si, e ele falava isso com orgulho. Ele falava que o que pode ter falhas são os operadores, não o material. Não é essa estrutura incrível que a gente construiu. Não um iPod, não um iPad, não, não. A falha vai estar talvez no operador. Essa era a mensagem de Steve Jobs. E ele todo, né, simples. A coisa da simplicidade, do intuitivo, de como um jogo. Esse era o convite. Não era menosprezar, né, a tecnologia. E esse convite atraiu pessoas com competência, com uma inteligência aguçada, com história. Olha quem estava dentro daquele submersível. Não eram pessoas, não era qualquer um. Então, a ideia da cápsula indestrutível, ele está guiando. Isso tudo tem um impacto. E o sonho, o propósito, todos possam mergulhar e conhecer e ousar no fundo do mar. É incrível. A gente pode até imaginar que, mesmo que, né, deu esse problema todo aí com a Ocean Gate, cara, não vai ficar nisso. As pessoas virão. Porque o propósito, ele é muito interessante. Ele é muito atrativo. Mônica, então, o que deu errado? Olha lá. O que você está construindo é que ele fez tudo certo. Será? O que eu estou querendo construir é o quão difícil é a gente separar o joio do trigo. A gente limitar-se. Ainda mais quando a gente tem um propósito ousado que envolve muitas pessoas, quando a gente quer trazer simplicidade, quando a gente traz a ousadia,
quando a gente mistura mesmo equipamentos e quando você faz alguns testes e funciona. Esse aqui foi um outro grande desafio para esse líder, né? Assim, o submersível não foi só uma vez no Titanic. Ele já tinha ido 2 ou 3 vezes antes. Ah, teve problemas? Teve. Talvez ele não tenha cuidado o suficiente. E é nesse caminho que a gente vai começar a mergulhar nessa difícil linha entre a ousadia e a arrogância. Então vejam quão, né, pontos relevantes aqui do nosso querido submersível, sem GPS. E numa das viagens que ele tinha feito, eles ficaram perdidos em relação ao navio que ficou, né, que lançou eles e ficou aguardando por eles. Ele ficou numa certa distância e sem GPS para conseguir se guiar, para conseguir passar a própria a localização dele, sem uma caixa preta, sem a preocupação. E a caixa preta aqui, pessoal, mostra muito para a gente, é nosso registro. Vou lançar um produto, eu estou registrando tudo o que está acontecendo, até para depois eu poder dizer, deu certo, deu errado, nesse ponto, não naquele. Essa é uma das grandes diferenças, por exemplo, e não é uma questão de tecnologia. Olha, como é que eu vou ter caixa preta? Não tem tecnologia para isso. Não é a tecnologia, é o comportamento do registro. Então, quando o Thomas Edison era feito, pô, você falhou, alguns falam 900 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, ele falou, não, eu tentei formas diferentes, 1000 vezes, 10.000 vezes. Como é que ele sabia que estava tentando diferente? Porque ele estava fazendo registro. O bulbo tem tanto, o filamento tem tanto, e aconteceu isso. Ficou aceso tantos segundos, depois queimou. Então ele tinha o registro. A caixa preta é registro. É a humildade de que eu vou começar, às vezes, acertando 70%, 80%, mas há riscos. E os riscos são iminentes, eu preciso olhar. Então, hoje, quando a gente tem, mesmo nos esportes, futebol, por exemplo, tudo é registrado, desempenho de cada jogador. O que está acontecendo em relação ao outro time? Isso tudo é muito anotado, é fundamental o registro. Então, vou fazer uma decoração no meu consultório, no meu salão. Quantas clientes elogiaram tal decoração e não aquela outra? Para aquelas que chegaram a elogiar, eu perguntei o que elas gostaram, o que não. Você vai começar a entender melhor sutilezas do comportamento humano. Então, uma das sutilezas muito interessantes, eu lembro a Vera Giangrande, falecida, foi ombudsman, né, da ouvidoria do Grupo Pão de Açúcar. Ela comentava muito isso, a importância, às vezes nem de colocar prateleiras muito altas, causa uma sensação de opressão, principalmente nas mulheres. A importância de ter bandeiras do Brasil, porque faz um acolhimento principalmente para mulheres, músicas que estão tocando no ambiente, tudo isso é monitorado, tudo isso está dentro da nossa caixa preta. E a gente precisa de perguntas para chegar lá, ou testes, registro. No caso de um submersível em teste, era fundamental a caixa preta. Sem certificação de nenhuma autoridade naval que certificado. Então, isso diz alguma coisa. Como assim? Do que eu fujo? Então, ele foge aqui do feedback. Eu tenho um ótimo propósito, eu já fui e voltei mais de uma vez, né? Eu não preciso de certificação de ninguém. Isso é um traço de uma clara arrogância e prepotência. Então, a gente deve confiar em nós temos que assumir risco, mas não o encanto pelo risco, mas a tolerância ao risco. Como eu cultivo isso? Me abrindo para feedback. A caixa preta, o registro oferece feedback, as certificações eram feedback, e eu preciso, fora o outro, né? Ele falou que estava fazendo parcerias com a NASA, com o Boeing, Universidade de Washington, e está se descobrindo que nada disso era verdade. As parcerias são fontes de feedback. Se eu me fecho ao feedback, não é que agora vai dar certo. É que nem quando muitas vezes a gente faz, né, reuniões com a equipe começa a apontar falhas na nossa ideia inicial, no nosso projeto de inovação, e eu me ressinto. Eu me ressinto com quem está apontando, quem é tão atrevido que está falando mal do meu projeto. Vou tirar essa pessoa. Inclusive, ele fez isso. Ele tirou, né, demitiu um diretor que em 2018 trouxe a ele um relatório negativo. E assim,
Ele podia até estufar o peito, fiz bem em demitir, porque eu consegui levar o meu subversível 2, 3 vezes até o Titanic, fora as outras que ele fez testes em outras áreas, sem ser ali naquela área onde estava naufragado o Titanic, e deu certo. Esse cara não sabe nada, ainda bem que eu perdi ele. Olha o risco, pessoal. E quantas vezes as pessoas vão falando mesmo, dando feedback para a gente, uns absurdos. Às vezes, tecnicamente, não é aproveitável, às vezes mostra só uma quantidade de medo, mas às vezes é uma pergunta, é uma dúvida. Às vezes nem é o ponto principal que a pessoa está trazendo. E aquilo te gera um insight. Isso é realmente um perigo. Talvez até eu vá aonde eu queira, mas a sobrevida, né, de cada elemento, e ele estava misturando dois elementos com características muito distintas, que era o titânio e a fibra de carbono, eles vão ter que fazer manutenção ou troca ou de forma diferente, né, em tempos diferentes. E eu vou precisar estar muito atento a isso. Talvez fosse mesmo uma colocação assim tão sutil quanto essa, teria gerado a ele um grande ganho. Ele tinha feito, né, essas viagens, a forma era exitosa, ele tinha essa crença, a falha são dos operadores, não falhas mecânicas. Mas com isso ele se fecha. Né? Ele estava lá, ele batia no peito, eu aposto a vida nesse submersível. Né? Nessa construção mecânica aqui que é fantástica. Mas ele descuidou que até a construção mecânica, ela precisa de manutenção, ela precisa de constantes reparos. E não havia um estudo, né, a observação que viria das parcerias, da autoridade naval, de uma caixa preta, de como fazer, como elas estavam funcionando, em que grau de exaustão estava cada uma delas. Porque pesquisem algumas coisas, 4.000 metros embaixo do mar, é uma pressão que esse material está sofrendo inimaginável, monstruosa. É claro que isso vai reduzir significativamente, né, a capacidade de cada um desses materiais manterem sua plena funcionalidade. Não vai dar. Você vai precisar trocar. E isso envolve custos. E era uma das coisas que ele queria tentar reduzir. Então seria naturalmente difícil para ele escutar alguém que fosse falar em vamos trocar, porque já deu, né? Ele precisa, essa manutenção agora é fundamental. Ah, mas isso vai levar o custo da viagem. Eu já fui, né? Você é só mais um diretor que eu posso vir a demitir. Isso, eliminar a pessoa que traz para a gente pensamentos divergentes, não elimina a fonte de nossos riscos e problemas. Então, o que a gente precisa fazer? Se abrir. E eu me abro ao outro. Isso é muito legal. Aqui a gente vai tentar explicar um pouco essa patologia social, né, que leva a uma destruição. E no caso aqui, infelizmente, a destruição foi envolvendo morte. Essa é uma teoria do Otto Scharner, né, a teoria em U, que ela traz a ideia de como aprendemos coletivamente. As ideias dificilmente nascem prontas, elas precisam de chocar com outras ideias para ir construindo. Então, muito provavelmente ele vem alimentando isso, e isso aparece em alguns lugares, até chegar no submersível que ele estava utilizando. Mas não adianta, é um processo contínuo e que eu preciso me abrir, né? Então, se eu chego e, ao contrário de me abrir a partir de uma boa ideia, então é quando você já tem uma boa ideia, um bom protótipo, uma mistura boa de materiais, não adianta você negar que isso precisa ser melhorado. Você está negando a própria inovação que você está fazendo. Então, quando alguém fala, se eu me desestabilizo, na verdade eu não estou presente junto com as pessoas, eu estou ausente. Presa na minha própria vontade, presa nas minhas ideias e crenças, presa na verdade absoluta da minha opinião. Porque não dei espaço a questões, feedbacks, colocações de pessoas qualificadas que iriam refinar o meu projeto. Refinar. E às vezes a gente pensa, mas isso aí não tem nada a ver comigo, né? Nós estamos falando aqui de um submersível que foi, acabou implodindo, mas ele foi.
Algumas vezes, Vital, Titanic, 4.000 metros abaixo d'água. Eu tenho, né, sei lá, só o meu escritório de advocacia, ou na verdade o que eu tenho é um salão de beleza, uma clínica estética, né? É muito menor, Mônica. Eu não vou a 4.000 metros. Ok, é verdade. Mas o tempo inteiro, se a ideia, e esse é o conceito fundamental em empreender, ou eu inovo ou eu morro. Constantemente, independente da sua área, você deve estar aberto a buscar parcerias, fontes, informações, ideias que possam te gerar melhorias no seu ambiente, melhorias no seu serviço, incrementos de inovação no seu produto. Continuamente, continuamente. É o ar, é o oxigênio dos negócios, é o oxigênio das organizações. Mesmo uma organização pública, se eu não trago essa inovação para ampliar a eficiência, a transparência, a publicidade, são vetores que podem continuamente estar inovando por conta da tecnologia que nos permite isso, e isso faz com que agregue um valor de serviço público de melhor qualidade para o cidadão. Então é fundamental. E essa é uma postura de comportamento. É um compromisso pessoal. E aí, se eu estou presente, eu não estou preso à minha opinião, às minhas ideias, mas eu me abro para o outro, eu não vou ficar. Porque se eu me fecho, eu acabo só enganando a minha outra e me colocando numa situação, uma posição que irá destruir o projeto, o negócio, a equipe. Então, isso é sempre válido, mesmo quando eu sou um técnico de futebol. Vê o quanto que é ampla isso. Nossas ideias precisam encontrar sintonia, alinhamento com a necessidade, expectativa do outro. Mônica, mas nem sempre o meu cliente sabe exatamente o que quer. Exatamente, perfeita a colocação. Mas ele continua sendo fonte de inúmeras informações relevantes. Então você tem que chegar e estar aberto. Você sabe porque estudou, levantou, construiu o protótipo, de que ali é possível ter melhorias. Mas não é mudar tudo, porque você fez um bom trabalho. Mas você não pode estar fechado. Antes de se destruir dentro, implodir dentro da cápsula, ele implodiu dentro de suas crenças e ideias. Então é importante a gente continuamente estar aberto. Vamos trabalhar essa ideia. Porque é isso que o Otto Scharmer traz, né? Que eu preciso estar olhando e mudando esse cenário aqui. Então, como que eu vou mudar esse cenário? Pensando no antídoto. Então, é uma emergência social, é quando eu olho para o outro, fornecedor, parceiros, funcionários, membros da equipe, e vejo nele possibilidades. Mas possibilidades que elas vão demandar de mim certas habilidades, porque vai vir muita bobagem. Vai vir muita bobagem. Mas é nessa troca que está a economia de criação, ao invés da economia de destruição. Então, eu vou apresentar o meu protótipo, eu vou buscar feedback, buscar as colocações, perguntas, dúvidas, críticas. Buscar, procurando ver o que eu consigo absorver. O que talvez tenha lá no fundo alguma sugestão interessante. Percebendo que às vezes, nossa, isso aqui realmente estava num lado que eu nem vi. Então, a minha postura é de mente aberta, coração aberto, isso às vezes é bem desafiador, e a vontade aberta de identificar pontos ali que podem me levar a uma melhoria. E com isso, eu realmente consigo cristalizar novas estratégias. Às vezes é um ajuste, às vezes é simplesmente melhorar a manutenção, às vezes é realmente estabelecer alguns pontos ali, fazer um registro que praticamente seja, né, muito barato, mas que eu consiga ter um registro de melhoria, de desempenho e com isso fazer melhorias.
ampliar o leque de algumas parcerias. Enfim, é possível, isso depende de nós, de quem está ali tocando esse projeto, co-criar. Então é uma mudança muito grande. Parece pouco, mas todos nós tendemos a nos fechar em nossas certezas. Ainda mais quando a gente está imbuído de nobres propósitos. Então, é a diferença gigantesca entre a destruição e a cocriação. Como a gente falou, não tem como não criar. Se a gente não criar, já estamos mortos no mercado. Mas eu preciso da postura correta. Da postura correta. E às vezes, gente, não é nem só ao criar. Eu lembro uma vez uma empresária falando, não, eu não posso, estão me pedindo preço de projeto e para execução ela tem uma reforma. Ela trabalhava com reformas. Era reformas ou jardinagem. Ela falou, não, eu não posso colocar o valor de passagem dos meus funcionários, passagem de ônibus para chegar até o local da obra. Se eu colocar quanto que é, até mesmo custos relacionados a, né, não só ao valor deles, mas também a tudo, né, os encargos sociais, a obra vai ficar muito cara. Então não dá para eu fazer, eu não vou conseguir pegar. E aí? A opção é pagar para trabalhar? Não era nem criar, era ter a mente aberta, o coração aberto, a vontade aberta para entender até mesmo o que é essencial para que o trabalho rode. Então, essas coisas que vêm dessa construção com o outro, quando o outro nos confronta, que a gente não se sinta eu confrontado, mas o meu protótipo, as minhas ideias, o meu projeto. Não sou eu, é aquilo que eu conduzo. E aquilo que eu conduzo ficará melhor se eu conseguir me abrir para o outro. Ter essa mente aberta, o coração aberto e a vontade de identificar pontos de melhoria. Porque muitas vezes o que vem não vai fazer muito sentido, mas você está aberto, então você vai acabar filtrando na direção correta. É isso. De novo, a gente acaba vendo, né, o quanto que o modo de fazer é ser. Não é tanto a nossa técnica, não é tanto, né, o que a gente sabe, assim, domina plenamente, mas essa postura diante das coisas do outro, dos resultados obtidos, que me faz, de novo, estar aberto a um contínuo aprendizado. Deixa aí o que vocês acharam disso tudo, né? Foi lamentável. Que bom, se tem uma coisa boa no meio disso tudo, é que parece que a morte foi muito instantânea, né? Que tenha sido assim mesmo e que eles nos deixaram um legado em termos de reflexões relevantes e que a gente possa levar isso em consideração. Se a gente não consegue se parar, ninguém nos para, né? E aí o pior, a gente ainda pode acabar levando outras pessoas conosco para né, um fechamento que é realmente muito dolorido. Então fica aqui nossa reflexão, espero que tenham gostado. Deixa aí seus comentários. Até a próxima.